Vejam só, meus queridos, eu estava parando para analisar algumas coisas hoje e por muitas vezes eu falo que a murmuração ela é uma escolha do ser humano, a gente murmurar, que faz a gente ficar andando em círculos. Ontem eu comentava que Deus mandou o povo de Israel levantar acampamento e ficar dando a volta em círculos, em círculos, em círculos. Por quê? Porque eles murmuravam. Eu também verifiquei que quando eu vivo duvidando, se eu vivo duvidando, eu escuto o apóstolo Tiago, e Tiago fala que aquele que duvida, não adianta ele pedir algo a Deus, porque não vai receber. Porque ele é como a onda do mar, que vai e volta. O texto mais ou menos diz o seguinte: não ache que aquele que pede duvidando receberá alguma coisa do Senhor. Então eu percebi, e eu prego muito sobre isso, que se você murmurar, se você focar no que não presta, no errado, ficar falando, praguejando, você não vai sair do lugar. Se você viver duvidando, você também não vai sair do lugar. Agora tem uma outra coisa que eu vejo que impede da gente ver o agir de Deus na nossa vida, e que para mim fica muito claro, é quando nós temos medo. É quando eu e você temos medo. Porque quando a gente tem medo, meu irmão, é impossível eu ser impulsionado por fé. Porque a fé faz com que eu prossiga, e o medo me paralisa. E eu queria ler um único capítulo com você, que é o que eu quero falar sobre esse texto hoje à noite. Eu acho que eu vou ler no telão, Êxodo 14, versículo 4. Eu vou ler só esse texto, então presta bem atenção, para você ficar aí bem esperto com esse texto aí. Olha só. Isso aqui, Gênesis, Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Escrito por Moisés. Aqui é Deus falando, e Moisés escreveu o que Deus falou, ok? Então, Êxodo 14, versículo 4, diz o seguinte: Deus falando: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Nós temos um Deus que tem o controle do coração das pessoas, amém? A Bíblia diz que Deus tem o coração dos reis na sua mão e inclina para onde quer, do juiz também. Quem sabe seja interessante ter um relacionamento com esse Deus, né? A gente faz relacionamento com tanta gente para ter acesso a algumas informações ou algumas oportunidades, tá aí alguém que você tem que ter um bom relacionamento para abrir algumas portas aí na sua vida, amém? Quem sabe mexer no seu coração em coisas que sozinho você não tem força de mudar, mas Ele pode. Ele pode colocar amor onde você tenta com as suas forças e não consegue. Ele pode colocar uma outra visão onde você tenta ver de uma forma e você não consegue, mas de repente Deus vai lá e toca o seu coração e te ajuda a ver com outros olhos, a pensar de outra forma, amém? Então ele diz que ele mesmo vai endurecer o coração de Faraó, para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Vamos lá, vamos comigo, vai lá. 5, vamos embora. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, Faraó, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? O que aconteceu aqui? Faraó libera o povo de Israel para ir embora. Todo mundo já assistiu os filmes, lá, os 10 mandamentos, que houve uma série de pragas e Faraó decide liberar o povo de Israel. Então, este momento que eu estou lendo, Êxodo 14, versículo 4, é justamente o momento que Faraó fala: eu me rendo a esse Deus e eu vou liberar o povo para ir embora, porque já foi muita praga. A última praga foi que todos os filhos primogênitos morreram. Todo mundo que não tinha o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo da morte passou e matou e levou, né? Por isso tem gente que oferece galinha, coisas, porque existem sim entidades espirituais que se alimentam, tá, de coisas vivas, mortas. Isso é real, isso não começou de uns anos para cá. Desde aquela época, anjos tinham o poder de tomar vidas, amém? E recebê-las. Então a Bíblia diz que o anjo da morte passou. E onde não tinha o sangue do cordeiro, que significa hoje para mim e para você, quem é o nosso cordeiro? Paulo fala em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, ele diz que o nosso cordeiro é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso cordeiro pascal. Por que pascal? Porque pascal remete à Páscoa. E esse texto aqui é um pouquinho antes da Páscoa. Eu diria que
um dia, 2 dias depois da Páscoa. Por quê? Porque foi quando o faraó liberou de vez o povo para ir, e a última praga foi justamente essa, que levou todos os filhos primogênitos dos egípcios e de Israel ficaram intactos. Então, ele pega, faraó libera. Quando o faraó decide liberar de vez o povo de Israel, porque não estavam querendo liberar, a Bíblia diz que Deus, em Êxodo 14:4, endurece o coração de faraó. Quer dizer, então, que o faraó estava decidido a liberar, mas Deus foi lá e endureceu. Agora, por que Deus endureceu o coração de faraó? O próprio versículo 4 diz, para que a glória dele fosse revelada. Para que ele manifestasse a glória dele perante os egípcios. Não bastava tudo o que aconteceu, Deus ainda revelar mais a glória dele. Então, há muitas situações e problemas que acontecem na minha e na sua vida, e que parece que piorou ainda mais. Fica tranquilo, que há 2 momentos aqui. O momento de você sucumbir de vez, ou o momento de você acreditar, que é mais uma oportunidade de Deus revelar o seu poder na sua história. Amém? No versículo 5 eu já li. Versículo 6 agora. E aprontou o faraó libera o povo, mas o faraó muda de ideia porque Deus endurece o seu coração. E a Bíblia diz no versículo 6 que aprontou o faraó o seu carro. Ele falou assim, eu não vou mandar só meu exército, eu vou também. Eu vou matar esse povo que eu acabei de liberar. E tomou consigo o seu povo, versículo 7. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Versículo 8. Porque o Senhor endureceu, aí ele frisa, o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, desesperados, com medo. E perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Repita comigo, não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Próximo. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ok? Olha que interessante. Aqui fica nítido, para você entender um pouco o contexto, é um povo que ele está escravizado há 400 anos, de uma mentalidade escrava. Eles eram escravos. Até então, não tinha melhora nenhuma. Era tudo ruim para esse povo, não tinha nada bom. E de repente chega um doidão, que saiu fugido do Egito, era um desertor ali, um estrangeiro praticamente, chega com um cajado, uma barba, já era um ancião, já tinha ali seus 80 anos de idade, ele chega lá e fala que Deus o enviou, mas ele é gago. E aí ele manda seu irmão Arão conversar com o povo. Então era um próprio cara que ele mesmo não ficava falando com o povo, ele botava o irmão dele falar porque ele mesmo não falava. E ele dizia que Deus tinha dado uma missão a ele de tirar o povo dali. E o povo olhava para ele e a primeira pergunta é, cadê seu exército então? Onde que está esperando o exército que vai arrebentar a maior nação do mundo? Cadê as suas armas? Não tenho arma não. Deus mandou eu aqui e eu vou fazer aqui uns milagres aqui junto com Deus e vou dominar o mundo aqui. Beleza. Aconteceu inúmeras pragas, o povo começou a dar credibilidade. E Faraó libera o povo. De repente o povo, eles estão saindo de um lugar que eles nunca saíram, para ir para um lugar que eles nunca foram também. Seguindo alguém que antes eles nunca seguiam,
para começar a seguir esse cara que ele nem sabiam direito quem era, Moisés. Já foi há muito tempo atrás, um príncipe egípcio, ok, todo aquele negócio, mas é novidade, um doido que chegou. E seguindo, de repente eles chegam, e eu quero que você imagine isso, porque fica muito fácil a gente ler o texto e não entender essas coisas. E de repente, está lá a mamãe e o papai com um filhinho de 1 mês, de 3 semanas, outras mulheres grávidas, prontas para ter o filho, os pais com filhos aqui segurando, e um exército atrás, correndo atrás deles, eles enxergando toda a família, tudo, eles sem armas, não eram homens de guerra, e uma cavalaria pronta para a guerra, a melhor. Todo mundo com carruagem, capitães vindo, para lutar não é com guerreiros experientes, é com escravos. Gente que a única coisa que sabia manejar bem é um martelo, é quem sabe um machadinho. Então eu quero que vocês imaginem o desespero e o despreparo desse povo. Meu irmão, eu já conversei com muita gente preparada para enfrentar o desafio. E dependendo do desafio, essa pessoa ela treme nas bases. Agora, quando eu conversava com alguém despreparado, era pior ainda o medo dessa pessoa. Era pior ainda, porque ela não tinha controle nenhum da situação. Além dela não saber, ver que é difícil, ela não tinha preparo para enfrentar. Esse é o povo de Deus. Então aí você pergunta o medo. Eles vendo os egípcios, de repente eles olhavam para os líderes da época deles, as pessoas que eram influência, olhavam para aquelas pessoas, viam que essas pessoas que a vida inteira estiveram ao lado deles, não eram líder de nada ali, o líder era Moisés. Todo mundo não sabendo o que vai acontecer, todo mundo um falando com o outro, vendo todo mundo desesperado. É claro que é normal e natural reclamar. Até que se levanta um homem chamado Moisés, que clama a Deus, recebe uma direção de Deus e abre o mar. Agora Deus dá uma ordem para Moisés, que dá uma ordem para o povo. E a ordem é, não temas. Eu falei para vocês, no início aqui, que a murmuração atrapalha a sua vida com Deus. Que a dúvida atrapalha a sua vida com Deus. Mas também tem uma coisa que atrapalha muito a sua vida com Deus. É o medo. O medo vai fazer você paralisar e não viver o que Deus tem para a sua vida. Por isso que toda vez que Deus chama alguém, pode olhar. Isaac, Abraão, Daniel, José, Josué, Isaac, Israel, todo mundo, Deus, antes de falar com os caras e dizer tudo o que ia acontecer, ele disse, não tenha medo. Porque o medo pode barrar você. O medo paralisou o povo de Israel. Deus ele dá uma ordem, ele fala, não temas e marche, continue se movendo. Porque o medo paralisou aquele povo. O medo quer paralisar a mim e a você. Impedir que a gente continue prosseguindo. E deixa eu te falar, o medo, na verdade, é uma das missões de Satanás para mim e para você. A Bíblia diz que Satanás ele tem uma missão bem definida. É roubar, é matar e destruir. Quem tem medo de ser roubado aí? Tá bom, alguns não têm. Quem tem medo de ser destruído aí? Né? Quem tem medo de ser morto aí? Morto, matarem você. Bem, então todo mundo aqui tem medo de roubar, de matar e destruir. Ou de ser morto, ou de ser destruído, ou de ser roubado. Todo mundo tem medo, certo? Talvez você fale, pastor, eu não tenho medo da morte. Meu irmão, deixa alguém pegar você, sequestrar e falar assim, eu vou te matar bem devagar. Fica tranquilo que você vai morrer. Mas você vai ter medo é daquele cara lá te fuzilando, cortando você aos poucos. Tá certo? Então a missão de Satanás, se é roubar, matar e destruir, é tudo que envolve medo. Tudo que envolve medo para o ser humano é a missão de Satanás. Agora, veja, eu estou lendo um livro, e era para ter acabado o livro, mas aí você volta umas partes, porque eu não fico fazendo uma competição comigo mesmo para ver em quanto tempo eu termino um livro. Eu volto e leio de novo, porque você tem que gravar o livro. Não adianta você falar, eu li 30 livros. Mas quantos livros você entendeu quando você leu? Ah, não, só um que eu lembro aqui que eu posso te falar mais ou menos. Então você tem que ler bem lido. E o que eu estou lendo, ele diz que ele entrevistou o diabo. E, meu irmão, você vai lendo o livro, ali tem muita lógica que ele está falando. Ele diz o seguinte, que Satanás,
aquilo que ele mais trabalha e mais foca é em botar medo em mim e em você. Ele sempre vai trabalhar no nosso medo. Quando eu olho para a vida de um homem chamado Pedro, Pedro, para quem não sabe, ele caminhou sobre as águas, ele andou sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando sobre as águas, e Jesus chamou Pedro para caminhar. Pedro começa a caminhar pelas águas, sobre as águas, e a Bíblia diz que ele se depara com o vento, com o mar, aquele negócio, ele fica com medo, e ele começa a afogar. E Jesus vai, estende a mão e levanta ele. O que me chama a atenção é que a única coisa que pode interromper o seu andar sobre as águas, a única coisa que pode interromper o mar se abrir, a única coisa que pode interromper o milagre, de você viver o milagre, eu já disse, é a murmuração, é a dúvida, mas é o medo. Pessoas que têm medo, pessoas que não fazem por medo, pessoas que não conseguem enfrentar porque têm medo, vivem com medo, não têm coragem. Ai, não tenho medo, não, você não tem coragem de ir lá e fazer, de tentar, de se refazer. Na verdade, tem pessoas, tem uma pessoa, eu estava conversando com ela hoje, ela falou, pastor, eu sinto que eu estagnei minha vida, eu sinto que eu não tenho mais vontade, nem nada. Eu falei, mas rapaz, olha tudo que você construiu. Pois é, mas eu cheguei aqui, e Deus me deu uma palavra para ele, e eu vou compartilhar com vocês. Eu falei assim, olha fulano, na verdade não é isso. É o seguinte, você alcançou um patamar muito alto da tua vida, e você sempre vai ter que aprender a se refazer para continuar crescendo. Porque, entenda, quando você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você chegou no 10. Só que o 11 é o primeiro nível depois que você chega na próxima etapa. O 11 é o primeiro nível depois que você passa para a próxima etapa. E de repente vem 11, 12, 13, chega no 20. O 21 é o primeiro nível quando você está na segunda etapa, você começa. De repente você chega no 30 e você vai para o 31. O 31 é o primeiro nível da terceira etapa. Então, você sempre na sua vida, tudo que acontece não é em vão. Muitas vezes você vai se deparar com o primeiro nível da próxima etapa. Assim vai ao 40 e você chega no 41, que é o primeiro nível da outra etapa que você está vivendo. A questão toda é você não pode parar. Veja o que Deus diz assim, olha, manda o povo ficar quieto e manda o povo marchar. Manda o povo parar de ter medo e fala para o povo caminhar, andar. Para de ter medo. Eu fico impressionado que, e para mim é certo isso, eu não posso viver reclamando, eu não posso viver duvidando, e eu não posso viver com medo, se eu quero um agir diferenciado de Deus na minha vida. Eu não posso fazer isso. Eu fico imaginando aqui comigo, quando Jesus ele está andando e fazendo inúmeros milagres, e chega um homem e fala, mestre, a minha filha está para morrer. E no meio do caminho, ele encontra uma mulher do fluxo de sangue, ele cura essa mulher, ele está fazendo uma social ali. E de repente, nesse meio do caminho, chega alguém dar a notícia para esse pai falando, olha, não importune mais Jesus, não adianta ele ir na sua casa, porque a sua filha já morreu. Jesus olha para ele e ele fala o seguinte, olha, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Sabe o que é isso, meu irmão? É quando alguém vai te servir um arroz e um feijão, e aí você fala assim, somente o arroz. Não vai feijão, não pode vir feijão, só vai vir arroz, porque você falou a palavra somente arroz, não vai vir feijão em cima. O gosto é totalmente diferente. Você não vai nem ver o feijão, porque só tem o arroz no seu prato. O que Jesus falou assim, olha, não temas, crê somente, não coloca o medo, fica só com a sua crença de que a sua filha vai reviver. Eu sei que tem gente dizendo que sua filha já morreu. Eu sei que no âmbito natural o mar não abre. Eu sei que no âmbito natural a lógica de gente que não é guerreiro é ter medo. Mas eu estou falando para você nesse prato, colocar apenas a fé, não botar o medo. Porque se você botar o medo, meu irmão, é como se você colocasse puro alho ali, é impossível não sentir o gosto. É impossível conservar a naturalidade da substância. É impossível conservar os efeitos da fé com medo.
É impossível colocar o feijão e o arroz ficar da mesma cor. É impossível ter fé e a fé ficar na mesma substância e produzir os mesmos efeitos na sua vida se você colocar um medo junto com a fé. É impossível. Por isso, meu irmão, que eu vejo que grandes homens de Deus, eles foram ousados. Pastor, mas aí eu vou ser inconsequente? Eu não estou falando para você ser inconsequente. Agora eu estou falando para você ousar. Para você dar o próximo passo. Para você assumir compromissos. Para você começar a honrar com a sua palavra. Para você ir adiante. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é você tomar passos de fé. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. E por isso que ele esteve pronto a oferecer o seu filho Isaque. A Bíblia diz que pela fé, homens mataram leões e anjos tamparam a boca de leões. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha. A fé vai te fazer ir a lugares, mas também a viver experiências diferenciadas. Sabe por quê? Porque o meu Deus e o teu Deus, ele não está limitado a portas que se fecham ou deixam de abrir, portas que parece que não tem como. Deus não está limitado à sua limitação. Deus não está limitado à força de Golias. Deus não está limitado ao fato do mar não abrir. Deus não está limitado ao que eu e você estamos limitados. Então, nós que cremos em Deus, não podemos viver uma vida à base do medo. Por isso que você vê a Bíblia de cabo a rabo, não temas. O profeta Elias, certa vez, chegou numa casa, e ele falou para a mulher, olha mulher, me faz um pão aí, eu quero comer. E a mulher fala assim, veja profeta, se eu fizer um pão para você, eu vou morrer, porque eu só tenho um pão, eu vou comer esse pão, eu e meu filho, e nós vamos morrer. E o profeta falou assim, olha, não temas, faz o pão primeiro para mim, que não vai faltar farinha e azeite na botija do teu filho, da tua casa. E a Bíblia diz que não faltou azeite, nem trigo, farinha, na casa daquela mulher, até que começou a chover. Agora, meu irmão, uma receita foi dada antes. Não temas. Não temas, não tenha medo. Porque o medo faz você só ver o problema e faz você parar de marchar. Faz você não desejar chegar à beira do mar e falar, fiz tudo que estava ao meu alcance. Porque, na verdade, você olhou e falou assim, vai dar tudo errado. E você esqueceu de ir até o limite para deixar Deus fazer alguma coisa. Quando eu era mais novo do que sou, porque eu ainda sou novo, eu estava na casa dos meus avós, morava com meus avós com 5 anos ali de idade. E eu lembro, nunca me esqueço disso, e quando eu lia o texto de Marcos capítulo 4, Deus falava muito comigo acerca disso, que isso é uma coisa que mexeu comigo, que eu via Jesus ali, os discípulos dormindo no barco, Jesus dormindo no barco, os discípulos cuidando da navegação, e a Bíblia diz que uma forte tempestade tomou conta ali do mar da Galileia, e balançava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Os discípulos entraram em pânico, acordaram Jesus e falaram, mestre, você não está nem aí se a gente vai morrer? E aí Jesus manda a tempestade acalmar, manda o mar parar, manda o vento se acalmar, e Jesus olha para os discípulos e fala, é o seguinte questionamento, ele fala assim, por que tendes medo, homens de pequena fé? Quando eu li aquilo, meu irmão, eu lembrei exatamente quando eu era criança, isso eu já falei aqui, em que eu assistia aquelas fitas cassete ainda, sabe? Fita cassete. E assistindo aquela fita cassete, tinha um menino do livro, e tinha um monte de coisa, uma fita rica em filmes ali, né? E eu colocava a fita da Branca de Neve lá, e eu ficava com medo daquela bruxa lá, da Branca de Neve. Eu tomei com aquilo para si, ficava com medo, com 5 anos de idade, morria de medo daquela bruxa lá. Então o negócio, apagava a luz, em algum lugar eu achava que a bruxa poderia estar lá. E até hoje, desde criança, tem alguns hábitos saudáveis que eu alimento, né? Eu tomo Toddy antes de dormir. Eu boto um leite cheio, tomo um Toddy. Se eu estou com falta de sono, eu tomo um Toddy. Então, voltando a esses hábitos aos poucos, percebo que às vezes eu não consigo dormir, eu faço um Toddy lá e tomo.
Se eu não durmo com uma caneca, com duas é certo que é melhor que Dramin para mim. E desde aquela época foi alimentado esse hábito. E eu lembro que eu não conseguia dormir. E eu falei para meu avô e para minha avó, viu? Eu preciso fazer um TOD para mim com 5 anos, para eu dar uma dormida aí, que tá difícil, não estou conseguindo dormir. Aí meu avô falou assim, vai lá, moleque, vai lá e faz o TOD. Eu falei, não dá. Ele falou, como não dá? Eu falei, a luz está tudo apagada aí, a bruxa pode estar ali e me pegar. Que bruxa? A bruxa do filme, da Branca de Neve e tal, tá escuro. E meu avô caiu na onda, ele foi na brincadeira. Ele passava, eu escutava, eu olhava da porta do quarto do meu avô e escutava ele indo todo o caminho, tudo no escuro, assim. E eu pensava assim, rapaz, mas que cabra macho, né? A bruxa não mexe com ele, nada. O rapaz ali, o negócio é forte. O cara é cara de consistência, até a bruxa tem medo do cara. E aquele negócio todo. E daí eu falei, e aí? Ele falou assim, espera um pouco. Aí eu esperava. Aí ele acendeu a luz lá da cozinha e falou assim, pode vir que ela fugiu já. Pode vir que eu já espantei ela. Eu falei, não, mas tem que acender a luz. Ele falou assim, não, ela fugiu. Aí, beleza. Com a luz da cozinha, a luz do quarto, eu consegui me guiar até lá sem quase nenhum medo. Mas ele foi tudo no escuro. Eu cheguei na cozinha, mexia no Todd, olhava para a cara dele e pensava, quem é esse? Que até a bruxa da Branca de Neve foge do cara quando ele aparece. Meu irmão, Deus me remeteu, porque Deus é um Deus pessoal, me remeteu essa história, porque, me diz uma coisa, o que é problema para Deus? Não, vamos lá, vamos debater aqui. O que é problema para Deus? Deus é eterno, certo? Se você vai colocar em parâmetro a tua idade com a de Deus, seja quantos anos você acha que você tem, você não dá nem para dizer que você é uma criança de 5 anos. Você seria menos, seria uma fração insignificante. Vamos lá. Juntando a idade de todo mundo que está aqui dentro, nós seríamos ainda uma idade irrelevante com a idade de Deus. Então você não seria talvez nem um embrião em relação ao que Deus é. Juntando a idade de todo mundo aqui. Agora, o que é problema para o nosso Deus? Um Jesus que toca o leproso, ele é curado. Um Deus que precisava de uma moeda para pagar imposto, mandou ir buscar na boca do peixe. Um Deus que tinha 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão inteira, multiplicando. Um Deus que abriu o mar. Então, me diz uma coisa. Com esse parâmetro, eu consigo entender por que Jesus olhou para os discípulos e falou, por que vocês têm medo? Qual que é o medo de vocês? Se eu estou aqui, qual é o medo de vocês? Se eu estou dormindo no barco, qual que é o medo de vocês? Por que vocês estão com medo? Vocês acham que o barco ia afundar e eu aqui dentro ia morrer com vocês? Meu irmão, nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que abandonar o medo da nossa vida. Ai, pastor, eu sinto medo, eu vou orar e passa. Mas, meu irmão, você não tem que orar porque você está com medo. Isso também. Ore que te ajuda. Não. Você tem que orar por tantas outras coisas, mas medo é uma coisa que você não precisa sentir. Se Cristo Jesus está no seu barco, ele não há de sucumbir. Ele não há de afundar. Se Jesus Cristo é na tua vida, pode fazer um trabalho, o outro pode fazer não sei o quê, o outro pode olhar com um olhar, pode encher um balão nos olhos de olhar gordo, assim, não pega você. Bem maior é o que está em mim e em você do que está no mundo inteiro aí. Cristo Jesus passou o sangue dele no umbral da nossa vida. O anjo da morte não toca. A macumba não tem poder. Satanás não tem autoridade sobre a minha vida e a tua vida. Não tem porque eu viver com medo. Não tem porque eu não ser ousado. E eu vejo que a diferença de pessoas que viveram algo extraordinário e vivem são pessoas que não têm medo de ser ousadas. Dia adiante. Não estou falando doido, que não controla risco, que não estou falando de doido, não. Doido é outro patamar. Estou falando de gente ousada, que vai até onde calcula que pode. Até aqui eu posso. A partir daqui, Senhor, se eu não abrir o mar, eu não vou passar porque não tem como. Está fora da minha alçada, está fora da minha limitação. Em nome de Cristo Jesus, eu quero te convidar como crente no Senhor Jesus Cristo hoje, a abandonar o medo. A você poder disponibilizar, mesmo o pouco que você tem, que você acha que vai morrer, em forma de ousadia, a tua farinha, o teu azeite, colocar na mão de Deus.
Entender que tudo que você tem, Ele multiplica. Tudo que você tem na tua mão, você proporciona, entrega a Ele, clama por sabedoria para Ele te ajudar a administrar, para Ele te ajudar a vencer. As atitudes que você tem que tomar, bota a sua vida nas mãos do Senhor e vê o que é que Ele vai fazer. Agora, não tenha medo, não ache que o que você tem não é suficiente, que é pouco. Tudo que você tem é absolutamente tudo que Deus precisa para fazer da sua vida um milagre. Agora, nessa caminhada, não ouse olhar os empecilhos. Continue marchando, olhando para Cristo Jesus, para você não afundar. Porque a única coisa que pode afundar você é o medo. É o medo. Sabe o que eu vejo? Que Jesus Cristo veio. E Ele não veio dar medo em ninguém. Ele não veio apavorar os outros. Então, Ele veio trazer vida e vida em abundância. E quando eu percebo essa mensagem das boas novas, Ele veio trazer boas notícias. Eu não fico com medo de boas notícias. Eu fico com medo, fico com receio. Quando alguém tem uma notícia ruim para me falar e fala, preciso falar um negócio muito sério contigo, um negócio ruim. Eu falo, ixi. Ou alguém fala, sonhei contigo, foi profético, mas foi muito tenso. Aí eu vou ouvir. Isso aí dá um mal-estar, dá um medo, dá uma coisa ruim. Agora Jesus Cristo, Ele veio pregar as boas novas. É alguém que fala assim, olha, eu tenho uma notícia boa para te contar. Eu quero te falar de vida que vai acontecer na sua vida. Eu quero te falar algo que eu sonhei, que eu sei que é da parte de Deus, algo extraordinário. Aí, meu irmão, quando é um negocinho, eu ligo na hora e falo assim, ó, para o que você está fazendo e começo a falar logo, o que eu quero saber. Isso é para mim, é meu, eu tomo posse. Foi isso aí que Jesus Cristo veio aqui, trazer a boas novas, novidade de vida, vida em abundância. Eu não vejo Cristo Jesus vindo falar de desgraça, ruína para mim e para você. Então, portanto, você não tem que ter medo, porque a missão de Cristo Jesus foi literalmente colocar em mim e em você, como Paulo diz, não o espírito do medo, mas um espírito de ousadia, que nos faz chegar e aprofundar no trono da graça de Deus, falar com o próprio Criador, e ter o espírito que clama, Abba, Pai, Papai, Tu me ouves. Se coloque em pé, coloque a mão no seu coração, e nesse momento, meu querido, eu quero que você coloque seu coração diante do altar do Senhor. Talvez coisas estão travando você, coisas estão impedindo você de ser ousado, de dar o próximo passo, de tomar uma postura, porque você está com medo. Você está com medo, você está amedrontado por algum motivo. Eu não sei qual é a razão, eu não sei qual é o motivo, mas eu gostaria que você colocasse agora seu coração diante do altar do Senhor e pedisse para que Ele tirasse toda timidez, toda vergonha, tudo que impede você de avançar com as coisas de Deus, no reino do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós vamos orar, e eu acredito que algo da parte do Senhor vai acontecer essa noite, amém? Eu acredito que a graça de Deus está neste lugar, eu acredito que o poder de Deus está neste lugar, e nós vamos abençoar cada vida que aqui está, amém? Se você quer receber oração, meu irmão, eu te convido a vir aqui à frente, vai estar os pastores salva-vidas aqui. Você que tem algo na sua vida que precisa ser quebrado, rompido, em nome de Cristo Jesus, eu te convido a vir depressa aqui. Eles vão tocar você e vão abençoar a sua história, amém? Nós vamos tocar, Deus, e declarar uma palavra de vida sobre você, amém? Você que precisa de um toque do Senhor essa noite, para desbloquear algo na sua vida, algo que está te barrando há tanto tempo. Nós queremos tocar você, queremos abençoar você. Queremos declarar a vitória sobre a sua história, amém? Mas tem algo aí, coisas a serem quebradas, coisas que fazem você ficar empacado na situação. Assim como a murmuração faz você ficar dando voltas em círculos. Assim como a dúvida faz você ficar dando voltas em círculos. O medo também. Você que está aqui, coloca a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você, amém? Espírito Santo de Deus, eu consagro e entrego cada vida aqui, Pai. Os pastores estão tocando as pessoas, salva-vidas também, estão abençoando a história de cada um. E no nome de Cristo Jesus, Deus, nós declaramos em nome de Cristo Jesus, Deus, um romper, algo novo sobre a vida dos teus filhos, Deus. Coisas novas, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Deus, quebramos, Deus, todo medo, tudo aquilo que tem embarrado os teus filhos, impedindo, Deus, de viver um milagre, de viver o extraordinário da parte do Senhor. Pessoas, Deus, que há muito tempo, Deus, caminham da mesma maneira, pensam da mesma forma. Hoje, Deus, nós quebramos aqui e agora. Meus queridos, estenda a tua mão aí. Eu quero que na tua mão agora você coloque tua vida. Coloque tua vida nas mãos do Senhor aí. Fala, Pai, a minha vida está aqui nas minhas mãos profeticamente, e eu entrego a Ti. Aqui em nossa mão, Deus, está a nossa vida, Pai, os nossos sonhos,
os nossos projetos, e nós hoje, profeticamente, entregamos ao Senhor. Entregamos ao nosso Senhor, Deus, tudo o que envolve o nosso nome. A empresa que está o meu nome. Entregamos a Ti, Deus, a família que me envolve. Entregamos a Ti, Deus, tudo o que diz respeito, tudo que eu estou envolvido. Nós, através desse ato profético, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. E sabemos, Deus, que não há mão melhor do que o Senhor. O Senhor que criou o ser humano. O Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Nós apresentamos a nossa vida diante do Teu altar. E cremos, Deus, que Tu tens todo o poder, nos céus e debaixo dos céus. Sabemos, Deus, que basta uma palavra Tua, coisas se rompem, o milagre acontece, Deus. Declaramos em nossa casa, Deus, vida. Declaramos em nossa casa alegria. Declaramos em nossa casa prosperidade, Deus. Porque nós temos fé, Deus. Porque o medo, Deus, não vai mais ter poder, não vai ter mais autoridade, em nome de Cristo Jesus em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, consagramos o nosso coração em Tuas mãos. Tudo que temos e somos pertence ao Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.